Dia 9 e 2. As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Começamos na saúde. Mais de metade das primeiras consultas de especialidade são realizadas fora do tempo máximo recomendado em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com dados consultados pelo Observador, entre janeiro e maio deste ano, cerca de metade do total de primeiras consultas de especialidade realizadas no SNS foram feitas fora dos tempos máximos de resposta garantidos. Os números representam uma ligeira melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, mas Carlos Pedro continua a haver hospitais com percentagens que ultrapassam os 65% e mesmo os 70%. O pior cenário é verificado na ULS do Tâmega e Sousa, que abarca os hospitais de Penafiel e Amarante. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 73% das consultas foram realizadas fora dos prazos máximos. Segue-se a ULS de Matosinhos, da qual faz parte o Hospital Pedro Hispano, e onde se registaram 67% das consultas fora dos tempos máximos. No centro, a ULS de Leiria não teve os tempos máximos de resposta respeitados em 65% das primeiras consultas. Vamos com três hospitais. Já o top 5 fecha com os 65% da ULS do Médio Tejo e os 64% da ULS do Oeste. E Carlos, o Observador questionou estas 5 unidades locais de saúde que justificam o cenário com a falta de médicos. Sim, mas a ULS do Médio Tejo acrescenta às justificações o crescimento da procura dos pedidos de consultas hospitalares. De facto, estes pedidos cresceram 9% no primeiro semestre deste ano. Este aumento, associado à disponibilidade de recursos, tem condicionado os tempos de resposta, é o que diz a ULS do Médio Tejo em resposta ao Observador. Mas no Médio Tejo olha-se para as intempéries do início do ano e para os cancelamentos que daí resultaram para se justificar também estes dados. Os restantes hospitais apontam as mesmas causas, sendo que a ULS do Tâmega e Sousa recusou responder às perguntas do Observador. Em Matosinhos, a ULS já tem em vista o reforço da oferta assistencial, incluindo consultas em período adicional e aos sábados. Já no cimo da tabela do desempenho está o Hospital de Cascais, onde apenas 11,9% das primeiras consultas foram realizadas fora dos tempos recomendados. Segue-se depois o IPO de Coimbra, com apenas 13,6% de incumprimento. Já o IPO do Porto contou com pouco mais de 16% das primeiras consultas realizadas fora dos tempos máximos. Dizer ainda que no IPO de Lisboa, a percentagem de primeiras consultas oncológicas feitas para lá do prazo máximo foi de 46,5% nos primeiros 5 meses deste ano. Quase metade. Carlos Pedro, com a notícia que faz manchete no site do Observador, 60% das primeiras consultas de especialidade hospitalar são realizadas fora do tempo clinicamente adequado em alguns dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Que é elogiado pelo ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ser internado no Hospital de Faro. Marcelo Rebelo de Sousa teve alta esta noite, horas depois de ter sofrido uma indisposição. Estava de férias em Montegordo, no Algarve, quando se sentiu mal. Foi assistido pelo INEM, internado no Hospital de Faro. Teve alta ontem à noite. Agradeceu aos profissionais de saúde que trataram dele com uma palavra de elogio e de reconhecimento ao SNS. Queria agradecer muito ao INEM pela prontidão e eficiência. Queria agradecer muitíssimo também ao hospital, a direção clínica, o responsável clínico que acompanhou e todo o pessoal. Foram vários exames que foram feitos e, portanto, por isso demorou este tempo todo, mas revelando uma preocupação de escrutínio que é prestigiante para o Serviço Nacional de Saúde. O ex-presidente da República garante que se sente bem, explica que sofreu uma indisposição por causa do calor. Sinto bem. Vai continuar a ir à praia? Sim, espero ir à praia, claro. Obrigado. Os cuidados especiais? Vamos a ver. Eu hoje tive um dia muito intenso de praia e de facto foi um exercício físico num dia quente, grande, e portanto vou ter cuidado acrescido em matéria de hidratação. Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações ontem à noite aos jornalistas, depois de ter tido alta do Hospital de Faro, o ILS do Algarve também agradeceu a todos os profissionais envolvidos pela resposta e acompanhamento prestado ao ex-presidente da República. Falamos agora do eclipse. A presidente da Câmara de Bragança garante que teve um enorme retorno económico para a região. Isabel Ferreira destaca o impacto positivo na hotelaria, restauração, comércio local e também para a divulgação do património. Milhares de visitantes e curiosos escolheram Bragança
para assistir ao eclipse, por ser o local de Portugal com melhor visibilidade. Foi lá que esteve também o repórter do Observador, Martim Andrade. Vamos recuperar o momento em que relatou em direto o pico do eclipse. Estes últimos minutos isto escureceu de uma forma que ninguém estava à espera aqui. Agora faz um silêncio total, porque o sol está a dar as últimas de brilho e, portanto, as pessoas agora estão a correr de um lado para o outro, a começar a tirar os óculos, apesar de ainda haver alguma luz. As pessoas já começam a tirar os óculos, mas de facto já se faz quase noite. Segundo as contas aqui de um astrónomo que aqui está, não vão ser 26 segundos, vão ser apenas 18. E já está total. Ouvem-se aplausos, ouvem-se pessoas a celebrar, apitos, tudo, e vê-se uma coroa linda do Sol, que está à frente, a Lua está à frente do Sol. Está uma loucura aqui, isto é impressionante. E está muito escuro? Está muito escuro e a temperatura baixou muito ou não? Está totalmente escuro, vê-se, baixou muito, estava um calor que não se podia antes, agora agora sim está agradável, dá para olhar para o Sol nitidamente. Aliás, para o Sol não, porque o Sol está tapado pela Lua, mas vê-se uma coisa inacreditável, vê-se estrelas no céu, as montanhas todas bem iluminadas com aquele gradiente laranja, amarelo, que é característico, e o Sol já começa a aparecer outra vez, que já nem se pode olhar bem com o mesmo descuido que dava para ver a mesmo os agora, tais 17 segundos. mas foi mesmo inacreditável. Inacreditável o relato do repórter Martim Andrade em Rio do Douro, em Bragança, poucos minutos antes das 7h30 da tarde, quando ocorreu o pico do eclipse. E há relatos de pessoas que estão a sentir desconforto e incómodo nos olhos. Importa, por isso, percebermos se é normal depois da observação do eclipse ou se há motivo para preocupação. Mesmo com os óculos de proteção, é normal sentir os olhos cansados e pesados ou até dor de cabeça, mas, Rui Casanova, é preciso ficar atento se o desconforto continuar. Sim, para termos aqui uma noção, as pesquisas no Google com os termos dor nos olhos aumentaram 5.000% logo depois do eclipse. Ou seja, há muitas pessoas com as mesmas dúvidas e preocupações. Por isso, vamos explicar o que está em causa. Ora, quem passou a tarde a observar o eclipse, mesmo com os óculos de proteção, pode ter aqui ficado com os olhos cansados, uma sensação de peso sobre as pálpebras e até alguma dor na cabeça. Mas isso não significa que tenha lesionado os olhos ou queimado a retina. A Academia Americana de Oftalmologia explica que estes sintomas de incómodo são normais, tendo em conta que fizemos um esforço fora do habitual e garante que esses sintomas de desconforto eventualmente vão desaparecer. Então, Rui, importa explicar os sintomas que sim podem gerar mais motivo para preocupação. Sim, os sintomas de lesão na retina aparecem geralmente nas horas seguintes e podem atingir um ou mais frequentemente os dois olhos. A Academia Americana de Oftalmologia alerta para visão desfocada, aparecimento de uma zona cega central ou próxima do centro da visão. Podem também ocorrer alterações das cores, objetos que parecem mais pequenos e linhas ou formas que passam a parecer distorcidas. Ou seja, no fundo, temos de fazer a pergunta: será que estou a ver exatamente da mesma maneira que via antes do eclipse? Sendo que há aqui outra questão importante: os sintomas podem não aparecer imediatamente, podem desenvolver-se gradualmente ao longo das horas seguintes ou mesmo dos dias seguintes. Por isso, convém distinguir cansaço ou tensão à volta dos olhos e da cabeça, já que vimos é relativamente normal, de uma sensação persistente de pressão no próprio olho, sobretudo quando surge acompanhada de alterações visuais. Aí sim é preciso cuidado e atenção redobrada e, nestes casos, o melhor será consultar um oftalmologista. Rui Casanova, com as recomendações para o dia a seguir, os dias a seguir ao eclipse, mesmo para quem usou óculos de proteção adequados, podem surgir sinais de desconforto ocular. São sintomas normais, mas se persistirem ou se agravarem, há motivo para procurar ajuda. Este é um artigo em destaque a esta hora no site do Observador, onde temos também a galeria com as imagens do eclipse de ontem. São 9h11, já a seguir o explicador sobre o caso da turista baleada na Baixa de Lisboa. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Os trabalhadores do INEM reúnem-se hoje para analisar a nova organização dos meios de emergência e decidir eventuais ações de protesto. A Comissão de Trabalhadores e o sindicato dizem que a reforma retira 100 meios do dispositivo próprio do Instituto. A direção rejeita a acusação, fala numa reorganização. Em entrevista esta manhã à Antena 1, o presidente do INEM, Luís Cabral, garante que está atento à situação.
alemão. Caroline Levitt, a atual porta-voz da Casa Branca, vai deixar o cargo no final deste mês. O anúncio foi feito pelo próprio Donald Trump na Truth Social. O presidente dos Estados Unidos explica que a porta-voz quer passar mais tempo com a família. Trump agradece o trabalho e deixa também elogios. O Benfica joga hoje na Escócia, frente ao Hearts, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa em futebol. O Benfica leva uma vantagem confortável da primeira mão, depois de vencer no Estádio da Luz por 6-1. O Sporting de Braga joga na Bielorrússia, vai defender a vantagem de 1-0 conquistada na recepção ao Dinamo de Minsk, aqui na luta pela qualificação para o play-off da Liga Conferência. E o Paris Saint-Germain venceu o Aston Villa por 2-1 e conquistou a segunda Supertaça Europeia, a segunda consecutiva. Este programa tem o apoio de BetClick.